Existe carro 4x4 até 20 mil reais? Vem comigo! Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e já vim fazer com vocês uma lista de carros para você comprar 4x4 até seus 20 mil reais. Poxa, Gabriel, existe 4x4 nesse valor? Sim, e ainda mais, nós dividimos em duas categorias como sempre. Mas dessa vez não foi de conservador e arrojado, que também são poucos carros, né? Mas dividimos em carros leves, que seria para uma trilhinha fim de semana ali, para um sítiozinho, uma cachoeira, e um outro também que é para carros mais robustos, uma atração 4x4 aí mais valente. Então dividimos essas duas categorias para que você tenha boas opções aí de compra. Então vamos lá. Primeiro carro da lista. Estamos falando de um Subaru Forester 4x4 do ano de 98, motor 2.0. Bom, pessoal, esse carro aqui seria um perfil mais arrojado, né? A gente sabe que esse carro não tem uma manutenção barata, Subaru nunca teve. Sempre utilizou o motor Boxer, que é aquele motor que tem um centro de gravidade mais baixo. Por quê? Os cilindros trabalham em formas opostas. É como se fosse realmente um boxeador, por isso que já tem esse nome de Boxer. Mas é um motor muito robusto, durável, desde que se faça as manutenções conforme deve ser feito. Para quem tem esse tipo de carro, aconselho você ter uma oficina especializada aí em Subaru, que é uma mecânica um pouco mais específica. E é um carro porque ele é leve. Na verdade é um carro que tem 4x4, mas para a questão da estabilidade em curvas, do que propriamente, ou seja, um 4x4 mais para andar na cidade, na rodovia, do que um 4x4 realmente para a terra. Mas é um carro bem interessante, muita gente utiliza esse carro aí para quem gosta de uma performance muito boa. Esse carro é bem legal. E também é interessante que ele é uma Station Wagon, né? Então você realmente tem um espaço bem legal aí no carro, bom porta-malas também. É um carro que eu te indico bastante. Segunda opção, Daihatsu Terios com motor 1.3 do ano de 98. Gabriel, Daihatsu Terios? Que carrinho é esse? Bom, pessoal, a Daihatsu é uma empresa japonesa que ela foi comprada no passado pela Toyota. Então, tanto que hoje em dia era uma montadora de carros bem robustos também, mas ela acabava pegando um mercado mais emergentes, né? Então a Toyota acabou adquirindo essa empresa e aí quando a Toyota fez isso, parou de ser vendido esse carro aqui no Brasil. A Daihatsu vendeu alguns carros aqui no Brasil e de 4x4 ela vendia o Terios e também o Feroza. O Feroza era um Jeep mais raiz, era realmente um 4x4 com reduzida, até um sistema ali que a suspensão você conseguia deixar ela mais ou menos rígida. Era um carro muito top. Inclusive ele tinha uma capota que era removível fibra, que era muito legal. Mas estamos falando do Terios. O Terios é um carro muito econômico, motor 1.3, é um carro bem legal. Atualmente o pessoal fala que não é tão difícil achar peças ainda, mas você só acha na internet. Então o problema é que você vai ficar refém disso. Se quebrar uma peça muito específica, você vai ter que esperar chegar aí da internet. Enfim, então é bom você ficar esperto com isso. Mas o Terios é um carro bem legal. Ele é interessante porque é um carro misto, tão bom para a cidade, principalmente pelo baixo custo aí, na verdade baixo consumo de combustível também. E você fazer uma manutenção desse carro não é fim do mundo também. São as peças que você tem que ficar de olho. Você encontra alguns carros aí abaixo de 20 mil que já estão meio judiadinho e alguns já estão sendo valorizados. Mas é um carro que ele tem um design interessante, as lanternas aqui na coluna e os faróis são bem grandes. Eu particularmente acho um design bem interessante, principalmente para a época. Terceira opção, CR-V do ano 2000, 2.0 manual. Poxa, Gabriel, essa lista está parecendo mais de carros raros do que 4x4. Pois é, pessoal. Esses carros realmente não se vê tantos rodando por aí. Sabemos que roda é um motor muito bom, muito robusto, mas esse carro veio poucos para o Brasil. Esse carro, inclusive, acho que é mais difícil de você ver circulando do que os Terios. Até para vender você vê muito mais Terios do que propriamente o CR-V. Mas é um carro bom também, a gente sabe que a Honda é muito robusta aí. E também é um câmbio manual, eu gosto bastante. Vale salientar que também é câmbio manual o Terios, tá? E tanto o Terios quanto esse carro aqui, eles têm um sistema de 4x4 integral, não é aquele sistema que tem reduzida. Então, como eu disse, é para você usar mais o carro ali no fim de semana numa estradinha de terra de chão batido. Não vá fazer rally com o carro, que senão vai ser um grande problema. Quarta opção, Mitsubishi Airtrack, motor 2.4, 4x4 do ano 2003. Muita gente não sabe, mas o farol da Airtrack foi o que originou o farol aí da última TR4. Não parece, mas quando você começa a olhar com detalhes, você vê que realmente foi uma boa sacada da Mitsubishi. Mas vamos lá, esse carro da Mitsubishi é interessante, mas é um carro que acabou sendo muito gastão. O 4x4 dele não é tão resistente quanto os outros, quanto por exemplo o TR4, quanto o Pajero Full. Então na verdade ele tem o 4x4, mas é mais para terrinha de chão batido.
então por isso ele foi muito desvalorizado. Hoje você acha um carro desse que era um baita de um carro, era um carro realmente de luxo, por um preço bem acessível. Já por causa disso, infelizmente teve muito preconceito. E a gente sabe, né, pessoal, Mitsubishi, manutenção não é barata, né? Nenhum carro da Mitsubishi sempre ela foi muito conhecida por ter uma manutenção aí de um preço bem elevado. Mas é uma opção aí para quem busca um carro 4x4 também, que paga pouco, pode ser uma boa opção. Mas se você comprar um desse, peça uns bons descontos, porque realmente esse carro aí acabou sendo bem desvalorizado. Quinta opção, vamos de carro nacional, né, pessoal? Chega de carro importado. Estamos falando de uma Ford Export do ano 2004, motor 2.0 4x4. Pois é, temos a Exportzinha aí, que já não vai pagar IPVA o ano que vem na maioria dos estados, exceto em Minas. E é um carro interessante, que ele tem 4x4 aí sobre demanda, mas já dá para você não ficar em apuros aí. De repente, uma estradinha aí que você precisa de uma tração um pouco melhor, a Export vai te ajudar. Pontos positivos desse carro em relação aos outros, a manutenção é muito mais barata, qualquer pessoa mexe. Esse motor 2.0 Duratec foi usado em inúmeros carros aí da Ford por muitos anos, então realmente é um motor muito testado que qualquer pessoa sabe mexer. Se tem um perfil mais conservador, realmente eu te indico mais aí o Export. Não é um carro econômico, a gente sabe, né? Os motores 2.0 da Ford acabam gastando um pouquinho, mas mesmo assim, pelo custo de manutenção, eu acho que é uma boa opção. Vale lembrar que quando lançaram esse carro, ele tinha muitos aí da cor amarelo. Era realmente o diferencial aí do carro 4x4 da EcoSport. Pode chegar, Gabriel, eu quero um carro robusto, esses 4x4 aí pra cidade, estradinha de terra, não rola. Quero realmente um carro valente. Então vamos lá, vale salientar que agora os carros valentes são mais velhos aí. Porque não tem jeito, né, pessoal? O sistema 4x4 é caro, então esses carros acabam sendo mais valorizados. Então vamos lá. O primeiro da lista, estamos falando então de um Jeep Willys 1960 com motor 2.6, 6 cilindros. Poxa, Gabriel, mas, cara, é muito velho esse carro. Pois é, né? Não tem como. Esses Jeeps, muitos estão até valorizados. Isso aí tá aqui tá um estado mais ou menos. Se você pegar um desse bom mesmo, você vai pagar mais de 60 mil. Mas achei um desse em bom estado, que a mecânica, o motor e o câmbio tão bom. Mas esses carros é o rústico do rústico. Então, realmente, é para quem realmente gosta de um carro para mexer, levantar, pôr no barro sem dó, e entende de mecânica, né? Porque esses carros aí para quebrar também não é muito difícil. Então, se você tem um perfil bem aventureiro, com certeza da nossa lista, esse carro que vai mais te enquadrar aí com as suas necessidades. Para lembrar que esses carros muitas vezes tinham apenas banco na dianteira e também eles tinham um teto de lona, né? Então aquele carro para você parar na rua é muito fácil ser roubado. Então fique esperto com isso daí. Segunda opção, estamos falando de um Lada Niva motor 1.6 93. Poxa, Gabriel, esse carro mas é ruim. Então, esse carro é para você que realmente é aventureiro. Por quê? Esse carro ele foi fabricado lá na Rússia e vieram aqui quando abriu o nosso porto aí, nosso mercado para carros importados. A Lada foi uma das montadoras que vieram. E qual o interessante dela? Esse carro ainda é fabricado lá, lógico que teve alterações, mas a mecânica é a boa parte a mesma. Então você acha muitos importadores dessa marca aí da Lada. Então peças do Niva não são difíceis e também não são caras. Muita gente mudou, ficou de saco cheio e colocou motor AP. Então é muito comum você ver motor AP ou às vezes você vê até o motor 2.0 aí de Opala. Eu gosto mais do originalzinho porque o motor e o câmbio eles acabam casando bem aí. Já vi gente que tentou mudar, enfim. Mas antigamente era difícil, por isso que muita gente converteu. Hoje é muito mais fácil com a internet achar peças, então por isso esses carros, muita gente aí tá tentando motor original. É um carro muito robusto e bem arcaico 4x4. Ele tem uma alavanca só pro 4x4 e uma outra só para reduzida. Mas esse é um carro muito robusto porque ele foi feito para andar na neve. Então esse carro para terra é muito bom, mas para cidade é muito desconfortável. Muita gente fala que lembra o Fiat 147. Realmente, parece o Fiat 147 levantado. Alguns dizem que teve uma parceria no passado, enfim, que esse carro foi inspirado no Fiat 147. Não achei nada que realmente comprovasse isso daí. Mas, enfim, o design lembra bastante. É um carro sem direção hidráulica, então é um carro que para a cidade você vai sofrer um pouco. Mas é um carro muito robusto, você tem um perfil mais aventureiro, vai ser um carro de fim de semana, é uma boa opção. Tem um amigo meu que ele teve esse carro aí e ele usava como carro único por uns bons anos. Ele realmente colocava o carro na terra, fazia mergulho, então usava bastante o carro e contava histórias incríveis. Pessoas que realmente são jipeiros, vivem essas experiências, tem mais histórias bem legais aí para contar. Então, se você quiser ser um desses aí, vai lembrar que Niva é bom você entender um pouco de mecânica bem como o Willys, tá? Porque é um carro também que costuma dar alguns problemas. É um carro robusto, mas é um carro também muito, vamos dizer assim, rústico. Então, é um carro que pode dar alguns pequenos grilinhos. Quem foca em conforto, esquece esse carro que não vai ser uma boa opção. Terceira opção, estamos falando de um
Suzuki Vitara 1993. Já é um carrinho mais interessante, já é um pouco mais confortável aí também para você andar na cidade e é um carro muito robusto. Os carros da Suzuki sempre foram muito valentes. Você pegar a Samurai, o Jimny, né, que depois foi o sucessor de Samurai, bem como também o Vitara, sempre foram carros muito robustos aí, que aguentam pancada. Eles têm uma aparência mais de carro não tão resistente assim, mas são muito robustos. E vale salientar, aqui a gente tá pegando o Vitara que tá abaixo dos 20 mil, mas muitos já estão valorizando. Você já acha a Vitara aí por preços absurdos. E vieram Vitaras tanto sem lona, na verdade teto com lona, e outros que vieram também com rígido. Teto rígido está aqui que eles chamam de metal top. Teto rígido é um carro bem interessante, eu gosto mais manual, mas tem automático também. E as pessoas sempre falam, os Vitaras eles são mais resistentes aí até 95 mais ou menos. Por quê? De 93 até 95, se eu não me engano, o sistema de 4x4 era por corrente. Então era um sistema mais robusto. Muita gente gostava que era muito mais ruidoso também, mas é um sistema muito mais robusto que não dava dor de cabeça. Depois a Suzuki mudou por questões de conforto, de ruído, aí acabou não sendo tão forte assim. Mas ainda assim é um carro muito bom. E os primeiros também utilizavam ali feixe de mola, o que deixa o carro um pouco desconfortável. Então aí você pegar de 93 até 95, um carro muito mais rústico. De 95 até 98, aí você já vai ter um 96 até 98, você vai já ter um carro um pouco mais confortável, mas não tão assim robusto. Então vale ver de acordo com o seu perfil. Vale lembrar que a maioria deles levam 4 pessoas, 2 na frente e 2 atrás. Alguns vieram com uma extensão um pouco maior, aí um porta-malas maior, e levam 5 pessoas. Mas a maioria deles aí, os Vitaras, eles são apenas para 4 pessoas. E também no começo vieram com motor 1.6, depois os maiorzinhos já tinham motor 2.0 também, que era uma boa pedida. Sempre gostei, sempre achei um design bem legal do carro, um perfil assim mais aventureiro. Confesso, sempre gostei muito de 4x4 e esse carro nos anos 90 brilhava em meus olhos. Na época eu era criança também, final da infância e adolescência, sempre pirei bastante por esse carrinho. Sempre achei um carro bem legalzinho e vale a pena aí para você que quer um veículo de uso misto. É uma manutenção que não é tão barata, né? Suzuki a gente sabe que não é barato, mas às vezes assim é um carro também que não costuma incomodar. Você tem vários importadores que acabam ajudando a manter peças. Você vê a gente que acaba pondo motor de AP, mas é motor AP, por exemplo, mas é muito menos. Motor AP o pessoal põe muito em Niva e também acaba pondo muito ali no Feroza, né? Do Daihatsu Feroza. Já no Vitara se vê menos essa questão. Mas é uma boa opção aí também que eu indico para vocês. Nossa quarta opção, estamos falando de um Nissan Pathfinder com motor 2.7, 4x4, ano de 93, primeira geração que o carro veio para o Brasil. Esse tinha step na traseira e é curioso que ele não era fixo ali na tampa do porta-malas. Nasce no suporte, como acontecia, por exemplo, com o CrossFox. Você tirava o suporte para o lado e assim abria a tampa do porta-malas. É um carro que era muito robusto na época, muito bom, mas consumia bastante combustível. Esse daqui que eu estou falando é a versão manual, pessoal. Mas também teve automática. É um carro robusto, bem interessante, mas você tem que achar um bom mecânico que saiba mexer nesse carro. E esse daqui também é gasolina. Vale salientar que tem que achar um mecânico que saiba mexer no carro e também as peças já estão ficando um pouquinho chatas para achar. Conheço pessoas que têm esse carro, conversei bastante tempo porque eu estava pesquisando, e as pessoas realmente mostravam um pouco dessa dificuldade, mas quem gostava do carro não trocava por nada. Acabava levando de um bom mecânico. Sei que em São Paulo, sim, tem um mecânico muito bom que mexe aí com os carros da Nissan, principalmente esses carros do Pathfinder que muita gente não mexe. Mas se você achar um mecânico bom aí, realmente é um carro muito espaçoso, essa é a vantagem. Esse carro de todos é o maior, ele é do tamanho, por exemplo, de uma Blazer, tamanho de uma Pajero, né? Já é um carro muito mais robusto, muito bom aí também para a família. Para viagens é um carro que vai ser bem interessante. Confesso que achar desse em bom estado você tem que pesquisar bastante. Na rua esse carro já é bem raro aí de se encontrar, mas não deixa de ser uma opção. Nossa quinta e última opção é a mais nova, Kia Grand Sportage 2.0 DX manual do ano de 1999. É um carro muito legal, é um carro que ele tinha opção tanto de motor a diesel quanto gasolina. Realmente o diesel é um pouco mais caro. A vantagem da gasolina é porque é uma mecânica mais simples também, uma mecânica que não costuma incomodar. A gente sabe, diesel tem mais torque? Sim. Mas motores a diesel aí da Sportage, nos primeiros anos eram muito fracos, não eram turbo, e a partir dos anos 2000 colocaram turbo e melhorou. E esse motor aí é o mesmo que vinha também nas Tracker lá da Suzuki. Na verdade, que era o Gran Vitara, mas com o nome de Tracker, que vinha com motor a diesel, era o mesmo da Sportage. Esse motor tem um nome assim, não nome, mas tem uma forma de esquentar bastante. Então o sistema de refrigeração dele não é bom, você precisa sempre estar de olho nisso ou melhorar esse sistema. Muita gente faz isso, coloca um radiador
maior, enfim, melhore isso daí para que o carro não dê dores de cabeça. E eu também prefiro a gasolina porque o desempenho é um pouco melhor. O diesel, com certeza, consome muito menos, mas realmente é um carro sofrível aí no desempenho, né? Então, mas não deixa de ser uma boa opção. Há quem prefira diesel, há quem prefira a gasolina. Então, na verdade, a escolha é sua. Vale salientar que estamos falando aqui do Gran Sportage, ou seja, aquela que é maior. Tem um porta-malas maior, que é show de bola. Tem a Sportage convencional, que é menor, e o step fica também na traseira. Acho por design a Sportage mais bonita, mas a Gran Sportage acaba tendo um porta-malas muito maior, muito melhor aí para a família. Diz aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram da nossa lista? São carros velhos? Sim, são, porque não tem como. 4x4 desse valor realmente é difícil de achar, mas são opções aí que a gente pode ter. Se você encontra esses carros em bom estado, pode ser bacana aí, um carro principalmente fim de semana aí, tal, é uma opção legal. É também um carro que cada vez está se tornando mais exclusivo, mas vale salientar que todo carro 4x4 ou qualquer carro convencional mais antigo precisa ter cuidados com a manutenção, sempre a revisão em dia aí para você não ficar na mão, principalmente com a sua família. Deixa aí, pessoal, qual desses aí você compraria? Qual deles você achou mais interessante? Vamos bater um papo sobre isso. E também, qual outra lista você gostaria que eu fizesse? Vale salientar que eu já fiz para vários carros para 15 mil, hatch, carro para o dia a dia, sedã, perua, carros raros, e agora estou fazendo os mesmos para o 20 mil também. Se você quiser propor alguma lista, por favor, fique à vontade, deixa aqui nos comentários para a gente bater um papo. E também, se você vai comprar um carro desses aí, que é um carro velho, um carro já muito rodado, não arrisque sozinho. Peça ajuda de um avaliador veicular para avaliar ver se esse carro não foi batido. Esse ano é muito provável que já tenha sido batido sim, mas para pelo menos não ter uma batida que afetou a estrutura. Porque muitas vezes uma batida leve, foi só a parte da carroceria, tranquilo. Ou também se o carro não teve algum problema sério mecânico. Um carro muito velho, infelizmente, tem muitas gambiarras. Eu comprei um Corolla 94 e vejo quanto de gambiarra o antigo dono fazia. Então aos poucos a gente vai arrumando, deixando o carro em dia. Então por isso que é importante, peça para um avaliador aí ver. E se você tiver interesse, manda mensagem para mim que eu faço trabalho com avaliação e eu posso fazer essa avaliação aí para você. Basta mandar um e-mail no gtcarschool@gmail.com, que realmente eu posso ajudar, ou eu posso caçar esse veículo para você, ou mesmo eu posso fazer uma avaliação. Você também está a fim de vender o seu carro, mas você tem medo de vender para alguém que te passe para trás, ou mesmo você não quer entregar numa loja que vai te pagar 15 mil, 10 mil a menos? Eu tenho a solução. Posso te assessorar em todo o processo aí da venda. Veja realmente quanto vale o seu carro, faço ali todo o anúncio, eu acompanho, faço a demonstração do carro, enfim, até a entrega, até a venda final, até a conclusão, faço todo esse acompanhamento para que você não tenha dor de cabeça. Afinal, muitas vezes você não tem tempo aí para ficar tentando vender o seu carro. Se ele está em bom estado, não venda ele de graça. Afinal, tem muitos carros aí ruins no mercado, muitas pessoas querendo carros em bom estado aí, procurando aí onde estão essas joias. Tá bom? Para qualquer um desses serviços, manda-me aí para mim, gtcarschool@gmail.com. E siga a gente sempre nas redes sociais, gtcarschool, Instagram, Facebook, Hawaii, TikTok. Sempre com dicas muito práticas, objetivas, avaliações, entretenimento, tudo isso pra você. Obrigado, pessoal, por ter ficado comigo até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!